O centro de Portugal. Uma região com uma diversidade de paisagens e espécies surpreendente. Dos vales da Raia ao litoral atlântico. E a estrela, o teto de Portugal continental, onde pequenos habitantes lutam pela sobrevivência. Os pinhais costeiros escondem segredos ímpares do mundo das plantas. E nas serras do centro, há florestas misteriosas e mundos subterrâneos por revelar. Vamos descobrir a natureza única do centro de Portugal. Junto à fronteira com Espanha, no interior centro de Portugal, encontra-se uma das regiões mais remotas e selvagens do país. Dominada por montados de azinho e matagais, esta paisagem tipicamente mediterrânica estende-se por uma vasta área de suaves relevos. As linhas de água de escorrência serpenteiam por entre pequenas elevações, conduzindo até ao vale do rio mais extenso da Península Ibérica, o Tejo. Aqui é demarcada naturalmente a fronteira entre os dois países, num troço denominado de Tejo Internacional. Uma importante área protegida transfronteiriça que integra a rede mundial de reservas da biosfera da Unesco. É um local de eleição para as grandes aves planadoras. Grifos e abutres pretos patrulham esta vastidão beneficiando das correntes térmicas. Bordejado por azinheiras, oliveiras centenárias e densos matagais, o grande rio proporciona habitat a uma notável diversidade de espécies. A baixa densidade populacional e o progressivo abandono da agricultura estão a permitir que estas áreas renaturalizem, proporcionando a tranquilidade necessária para várias espécies prosperarem. Nesta região, ainda são mantidas algumas atividades humanas tradicionais, como o pastoreio. Os estorninhos pretos tiram partido da presença do gado e alimentam-se dos parasitas. Os vales escarpados e inacessíveis dos afluentes do Tejo, o Punsul e o Erges, impõem-se na paisagem, com os seus canhões esculpidos na rocha granítica ao longo dos tempos. Neste lugar remoto, podemos observar uma das espécies mais tímidas da avifauna portuguesa, a cegonha preta. Ao contrário da cegonha branca, que se adapta facilmente à presença humana e tem as suas maiores populações no litoral, a cegonha preta é muito sensível à perturbação e é na raia que encontra quietude para se reproduzir. Estima-se que 100 a 150 casais nidifiquem em Portugal. Escolhem preferencialmente as escarpas rochosas dos rios para construir o ninho.
Este casal conseguiu criar 4 crias com sucesso. Uma tarefa árdua que implica inúmeras viagens em busca de alimento. Impacientes, aguardam a chegada do progenitor, que regressa com o papo cheio. Um membro do casal parte para mais uma viagem em busca de alimento. É tempo de exercitar as asas e desenvolver a aptidão para os primeiros voos. Nos próximos dias vão abandonar o ninho e têm de estar preparados para esse momento decisivo. Não longe dali, as primeiras crias voadoras exploram um mundo novo, acompanhadas pelos casais adultos. As cegonhas pretas que aqui ocorrem são maioritariamente migradoras. No final do verão, à medida que os juvenis se tornam mais independentes, juntam-se em bandos maiores junto aos cursos de água e açudes. Preparam-se para a longa jornada até a África. Aqui têm alimento disponível para se fortalecerem. Peixes, anfíbios e crustáceos que capturam nas margens, aproveitando o baixo nível da água no final do verão. Estas presas mais fáceis são um importante reforço alimentar para a longa viagem que vão iniciar em breve. Por esta altura do ano, as charcas e os rios são essenciais para a sobrevivência da maioria dos animais, principalmente os de grande porte, que necessitam de maior quantidade de água. Mas este veado está nervoso. Sons distantes ecoam pelos vales do Tejo. É a época da brama. Por esta altura do ano, os machos andam frenéticos e vocalizam frequentemente ao nascer do dia e ao entardecer. Chamam a atenção das fêmeas que se vão juntando aos indivíduos mais robustos, formando haréns. As hastes são exclusivas dos machos e todos os anos caem e voltam a crescer de novo, com mais pontas e maior dimensão. Estão associadas à maturidade e saúde de cada indivíduo. Desenvolvem-se na primavera e verão para atingirem o seu auge na época de acasalamento. Este macho vê o seu harém ameaçado por outro indivíduo. Possuídos pelas hormonas, as lutas de machos pelo domínio dos haréns podem ser de grande violência.
As hastes são agora importantes armas no confronto de força. Finalmente há uma desistência. Ocupados com os bramidos e lutas, os machos pouco se alimentam nesta época. Só os mais robustos conseguem reunir e assegurar o grupo de fêmeas com que acasalam. A linhagem deste macho está assegurada. Em plena beira interior, o maciço de rocha granítica ergue-se até aos 2000 metros de altitude, revelando formações geológicas impactantes. A Serra da Estrela. O teto de Portugal continental integra o sistema central ibérico, um conjunto montanhoso que se prolonga desde a Serra de Guadarrama, em Espanha, até à Serra da Estrela. Estas montanhas representam uma valiosa herança natural e integram a maior área protegida de Portugal, estendendo-se por 90 km². O maciço central é composto por grandes afloramentos graníticos e vales profundos. Uma geologia imponente que encerra vestígios das últimas glaciações, como é exemplo o Vale Glaciar do Zézer. Nos patamares superiores da serra, a mais de 1500 metros de altitude, a primavera traz temperaturas mais amenas. Após um período de vários meses em inatividade invernal, a lagartixa de montanha desperta. É um endemismo ibérico, com a população da Serra da Estrela isolada das suas congêneres espanholas. Este isolamento geográfico promoveu o aparecimento de uma subespécie exclusiva desta serra. Iberolacerta monticula monticula. Aqui evoluiu ao longo dos tempos, especializando-se neste ambiente agreste de alta montanha. Rapidamente começa a procurar alimento. Perante o atual cenário de alterações climáticas, é uma espécie particularmente vulnerável. O seu habitat tem vindo a retrair, limitando a população às zonas mais elevadas. Com o aumento da temperatura global, as projeções científicas apontam para o perigo de extinção desta espécie na Serra da Estrela e na maioria das serras espanholas. As zonas de planalto mais férteis,
foram aproveitadas pelo homem ao longo dos séculos para a pastorícia. Esta é uma forte herança cultural da Serra, presente ainda nos dias de hoje. Neste gigantesco cenário de rocha, existe um grupo de pequenos animais muito peculiar. Os artrópodes. O grupo mais diverso e abundante do planeta, constituído por invertebrados com exoesqueleto, onde se incluem os insetos e os aracnídeos. No Parque Natural da Serra da Estrela estão confirmadas mais de 2.300 espécies e subespécies de insetos e aracnídeos, muitas delas exclusivas da Península Ibérica. Esta riqueza está relacionada com uma elevada diversidade do coberto vegetal e a heterogeneidade dos habitats de montanha. A tarântula ibérica escava aqui os seus túneis, de onde caça de emboscada, maioritariamente escaravelhos. Entre os coleópteros, vulgarmente conhecidos por escaravelhos, existe uma espécie exclusiva da Serra da Estrela. O escaravelho longicórneo é um endemismo que só existe aqui, em altitudes acima dos 1.200 metros. Podem permanecer no estado larvar até 2 anos e alimentam-se das raízes de gramíneas. A longevidade das larvas contrasta com a fase adulta, bastante mais curta, de apenas 1 a 2 meses. Neste período têm que apressar-se na reprodução. Outro inseto procura solo fácil para escavar. Este local não serviu. As fêmeas adultas dos Meloidae procuram locais onde o solo seja mais adequado para realizarem as posturas. Conhecidos por arrebenta-bois, são muito comuns neste habitat e esta espécie distingue-se pelos 4 adornos vermelhos que ostenta no tórax. Muitas das espécies de escaravelhos de altitude estão especialmente adaptadas às adversidades da montanha. O corpo é compacto e arredondado e a cor negra protege-os da radiação solar. Dispõe de pequenas asas não funcionais que reduzem a perda de calor corporal. Quando, finalmente, o buraco atinge a fundura necessária, enterram-se até ao abdômen, permanecendo nesta posição até depositar os ovos. A água e o clima têm um papel fundamental na Serra da Estrela. Esta é uma das principais bacias hidrográficas de Portugal, originando 2 grandes rios, o Mondego e o Zézere. Linhas de água profundas escavadas na rocha desfilam por entre os declives imponentes da montanha, numa sucessão de poços e cascatas. Mas aqui,
Existem outros habitats aquáticos de extrema importância. As lagoas de altitude, importantes zonas úmidas do Planalto Superior, classificadas de importância internacional. São habitats com uma dinâmica muito própria. A sua superfície congela durante a época fria, funcionando como uma reserva de água. Com a primavera e a floração, a vida renasce nestes sistemas aquáticos e muitas são as espécies atraídas em seu redor. Perto das lagoas, nos matos de zimbro, estruturas complexas não passam despercebidas. São formigas do género Formica, no seu trabalho constante. Os formigueiros em forma de domo são construídos com fragmentos da vegetação circundante e ultrapassam com frequência meio metro de altura. Milhares de indivíduos trabalham coordenadamente para garantir o funcionamento desta estrutura comunitária. A colónia procura alimento para garantir a sua sobrevivência durante o longo período de inverno e, para isso, forrageia ativamente a envolvente do formigueiro e trabalha também na sua manutenção. A grande quantidade de matéria orgânica armazenada irá fermentar com o tempo, libertando o calor necessário para aquecer a colónia durante os meses mais frios. Com a chegada da primavera, é intensa atividade nas lagoas. As cobras de água estão particularmente atentas. A concentração de presas é grande. Rãs ibéricas, sapos parteiros e lagartos de água. O macho adulto é denunciado pelo tom azulado da cabeça, característico da época de reprodução. Com um padrão mais discreto, um juvenil da mesma espécie sai da vegetação, ignorando o perigo que espreita. Uma cobra de água de colar apercebe-se do movimento e segue no seu encalço. A língua é um importante órgão sensorial capaz de captar arrastos odoríficos que processa no órgão de Jacobson, localizado no céu da boca. O pequeno lagarto apercebe-se da emboscada e refugia-se na vegetação. Para a cobra de água é o fim da perseguição por agora. Aguarda pacientemente por uma nova oportunidade.
coração da região centro, a Serra da Lousã eleva-se até aos 1200 metros. É um importante refúgio para a fauna, sobretudo para espécies florestais. Sobre os seus solos xistosos, desenvolve-se uma densa floresta dominada por coníferas e folhosas, acolhendo alguns bosques ricos e diversos, cada vez mais escassos na região. Nas copas dos cedros, o gaio anda atarefado a recolher material para o ninho. Na última década, estas florestas voltaram a ter um habitante curioso. O esquilo vermelho desce até ao solo do bosque em busca de frutos secos, antevendo períodos de maior escassez de alimento. Ausente de Portugal durante séculos, esta espécie volta agora a recuperar o seu território numa expansão que começou de norte para sul. No processo de armazenamento de reservas em vários locais, esconde algumas sementes para consumir mais tarde. No entanto, outras ficam esquecidas ou caem. Assim, os esquilos funcionam como semeadores, contribuindo para a dispersão e regeneração da floresta. Nas sombras frescas dos bosques de coníferas, podemos encontrar outro mamífero em clara expansão na região. O mais pequeno e esquivo cervídeo europeu. O corso encontra nestas florestas densas um importante refúgio. Ao fim do dia, uma fêmea aventura-se na orla da floresta, onde procura vegetação tenra. Mas não está só. Traz consigo uma cria com poucas semanas que aprende com a mãe a procurar alimento. O tamanho reduzido e a forma do corpo conferem-lhe agilidade e rapidez para fugir quando se encontra em perigo. O acasalamento ocorre em agosto,
E as fêmeas têm uma capacidade surpreendente. Um período de latência na gravidez que pode durar até 5 meses, permitindo que a cria nasça entre a primavera e o verão do ano seguinte, período em que dispõe de mais alimento. A população de corços em Portugal tem evoluído favoravelmente nos últimos anos. É agora uma espécie comum e em crescimento nas regiões norte e centro. No litoral centro, o Oceano Atlântico define a linha de costa em extensos areais ao longo de mais de 150 quilómetros, de Espinho a Nazaré. A dinâmica do mar, juntamente com a ação do vento e da vegetação, moldou estes sistemas dunares de forma visível nos últimos séculos da nossa história registada. As plantas têm um papel fundamental neste ecossistema em constante mudança e estão especialmente adaptadas a este ambiente agreste. São essenciais para consolidar e proteger as dunas da erosão. Estorno, cordeiro da praia e morganheira, entre outras espécies, sustêm as dunas e vivem num balancear quase ininterrupto ao sabor dos ventos costeiros. À medida que nos afastamos do mar, a vegetação vai se alterando e aumentando de porte. Nas dunas consolidadas, foram plantados pinhais ao longo de séculos, com o objetivo de estabilizar as areias e proteger os campos agrícolas do litoral. Com o passar do tempo, estas matas costeiras acabaram por enriquecer em diversidade de espécies e tornaram-se importantes para a conservação. Entre os matos do litoral, esconde-se uma relíquia da Península Ibérica e norte de Marrocos. É a erva pinheiro orvalhada, também conhecida como pinheiro baboso. É uma das 8 plantas insetívoras conhecidas em Portugal e é a única no seu género em todo o mundo, Drosophilum. Encontra-se em solos ácidos e pobres, à semelhança de outras plantas carnívoras portuguesas, mas é a única que se estabelece em terrenos áridos. Em condições ótimas, pode adquirir a forma de um pequeno arbusto com 90 cm de altura. Tem a capacidade de captar o orvalho noturno mesmo nos climas mais secos. Mas esta beleza esconde uma armadilha mortal. O seu modo de recolher nutrientes é bastante singular. A parte aérea é revestida por pequenas glândulas que segregam uma substância pegajosa e adocicada e, desta forma, atrai um grande leque de insetos de vários tamanhos para as suas folhas. Ao tocarem na superfície da planta, ficam presos no muco e acabam por sucumbir em algumas horas. Ao longo de dias,
dezenas de insetos de várias ordens vão sendo digeridos lentamente pela planta através de enzimas, fornecendo assim os nutrientes que necessita. O maciço da Serra de Sicó. Esta é uma formação cárcica de grande importância para a biodiversidade. Um autêntico reino de calcário que confere a esta região uma paisagem muito característica, onde a presença da rocha moldou todo um ecossistema pleno de vida. Fruto de milénios de ação dos agentes erosivos, pequenos montes sucedem-se em catadupa por entre escarpas e cavidades. A vegetação é exuberante, com bosques mediterrâneos dominados pelo carrasco, um carvalho de porte arbustivo e folha persistente, que forra estas encostas com densos tapetes impenetráveis. As inúmeras cavidades naturais favorecem a presença de seres que têm tanto de misterioso como de peculiar e dependem desta geologia para sobreviver. Os morcegos encontram neste ecossistema uma grande abundância de abrigos, onde repousam durante as horas de luz. Com uma capacidade surpreendente de se fixarem no teto das grutas, diminuem a sua atividade durante o dia e nas noites mais frias. Desta forma, garantem a otimização do seu balanço energético. Este ambiente possui condições de temperatura e umidade mais estáveis, mesmo quando existem grandes oscilações no exterior. E aqui estão também a salvo dos predadores que vagueiam lá fora. Este morcego de ferradura pequeno repousa imóvel. Com o aproximar do final do dia, os morcegos de ferradura grandes começam a demonstrar sinais de atividade. Por entre a densa vegetação, revelam-se enormes algares. Estas estruturas de desenvolvimento vertical resultam do abatimento do teto de uma galeria subterrânea. No seu interior, um grande grupo composto por 5 espécies de morcegos prepara-se para uma das épocas mais importantes do ano, o período de maternidade. Parte da colónia irá reproduzir-se aqui, onde tem condições para garantir o desenvolvimento dos juvenis e uma abundância de insetos voadores, o seu alimento predileto. O tom claro da rocha calcária sobressai na paisagem ao final do dia. E a luz começa lentamente a desaparecer dos vales mais escavados.
Estas escarpas, envoltas pela floresta, constituem um habitat de grande importância. A inacessibilidade conferida pelos declives acentuados é um fator apreciado por uma das espécies mais sensíveis à perturbação humana. Camuflado na vegetação, o bufo real desperta. É um juvenil. Com 2 meses de idade, já abandonou o ninho e começa a explorar a envolvente. A pouco e pouco, mais 2 crias vão aparecendo discretamente. Ainda estão totalmente dependentes dos progenitores que os vigiam de perto. O bufo real é a segunda maior coruja do planeta. Possui garras possantes para capturar as suas principais presas: coelhos, ratos e ouriços cacheiros. Com os últimos raios de luz, começa a atividade deste temível predador noturno. As crias estão com fome e vocalizam para chamar a atenção dos progenitores. Vão-se mostrando cada vez mais irrequietas e impacientes, pressionando o casal para trazer alimento. Desde um ponto de atalaia, um dos progenitores prescruta o território e sai para caçar. Enquanto os adultos se deslocam para as áreas de caça, as crias começam a treinar os primeiros voos. Interagem entre si neste exercício e vão adquirindo capacidades de caça e de defesa. Estarão dependentes dos seus progenitores por mais 3 meses. No final do verão serão expulsos pelos pais, que os incitam a dispersar em busca de novos territórios. O futuro desta espécie na região não é animador. Sofre diretamente com o abate ilegal, a perturbação humana nos locais de criação e a baixa abundância de presas. Apesar destas ameaças, o bufo real continua a fazer ecoar o seu chamamento impetuoso nestes vales selvagens.